Olá! Após entendermos um pouco como funciona o layout de um centro de controle operacional, nós vamos abranger um pouco agora as principais atividades que são inclusas no dia a dia de uma mesa operacional. Lembrando que essas são atividades macro, elas podem ser manipuladas e direcionadas de acordo com a singularidade da sua empresa. Então, se há necessidade de aprofundar mais, se há necessidade de não executá-la, lembrando que são premissas, algumas delas são premissas básicas para uma execução adequada do CCO. Então, vamos lá. As principais atividades. Base para a realização das funções no CCO. Primeiro de tudo, planejamento de efetivo. Qual a necessidade de ter um planejamento de férias, um planejamento de reciclagem e um planejamento de reserva técnica? Primeiro, planejamento de férias. É preciso ter esse controle para que não haja vencimentos de férias, pois nós sabemos que se vencer o segundo período, já é preciso pagar em dobro essas férias. Então é necessário que esse planejamento de férias seja feito de maneira antecipada, mitigando possíveis erros. Planejamento de reciclagem contém com que os vigilantes estejam trabalhando da forma com que a Polícia Federal manda. Ou seja, é preciso que a reciclagem esteja em dia. Caso o vencimento for vencer em tal mês, é preciso que esse planejamento seja realizado antecipadamente. E por último, o planejamento de reserva técnica, ele mantém com que o número de reservas técnicas disponíveis seja iguais e de acordo com a necessidade da empresa, para que qualquer efetivo estratégico que não haja necessidade não seja improdutível para a empresa. Segundo, cobertura de postos. A cobertura de postos, o CCO tem que ter claro que o nosso cliente ele tem que ser atendido de pronta resposta. Caso haja necessidade de enviar um colaborador para cobrir uma ocorrência ou cobrir falta de outro, é preciso que essa cobertura seja realizada de maneira imediata. Mas o principal e a regra de ouro para uma cobertura de posto é manter um planejamento em dia. Se você já está sabendo que há a necessidade da cobertura desse posto daqui 2 semanas, é necessário com que já determine qual funcionário será disponível para a realização da cobertura e quando será direcionado. Terceiro, a disciplina. A disciplina ela é responsável pela análise de faltas, ou seja, todas as faltas que incluem na operação, é preciso que a disciplina esteja atenta. Qual o número de faltas, o porquê faltou, a necessidade, baseado na CLT e na convenção coletiva, que esse efetivo pode ser punido com uma advertência, com uma suspensão, é preciso ter claro que todas essas normas de disciplina elas devem ser baseadas na convenção coletiva e na CLT. Então, o número de faltas tem que ser controlado de maneira imediata, evitando assim também erros de pagamento. O próximo tópico são o atendimento remoto. O atendimento remoto se diz a todas as ocorrências que acontecem na operação. Esses atendimentos eles são realizados baseados em softwares. Software específico em controle em tempo real de operação. Ou seja, o atendimento de pânico ele tem que ser realizado através de um software. Esse software pode ser pelo celular, por qualquer aparelho, qualquer botão instalado nas portarias, nas rondas. Esses atendimentos são realizados por softwares. Então, esse atendimento remoto é uma das principais atividades do Centro de Controle Operacional, na qual ele tem que ser baseado em fluxo e definir padrões para se executarem um atendimento de pânico, de ronda e alarmes de perímetro. Ou seja, qualquer for o tipo de alarme, ele tem que ter um normativo para isso. Tem que ter um fluxo para ser realizado da melhor forma possível. O quarto ponto é o material bélico. O controle de material bélico da empresa ela tem que ser direcionada no CCO. Ou seja, todas as suas movimentações de compra, todas as armas que são direcionadas aos postos, ela tem que partir do CCO. Ou seja, a guia de tráfego direcionada para uma movimentação de arma, ela tem que passar por todo o processo que a Polícia Federal impõe para que seja realizado. O último tópico é o regulatórios da PF, ou seja, os agendamentos de reciclagem, o controle de vencimentos de CNV e tudo o que diz a Polícia Federal, o Centro de Controle Operacional tem que ter isso rodando automaticamente e redondo, pois um agendamento de reciclagem que falhar, uma reciclagem vencida, uma CNV vencida, pode acarretar em multa para a empresa. Então é isso que é a importância de realizar um planejamento necessário de reciclagem.
pois dessa forma você prevê os problemas que podem surgir no futuro e você pode mitigá-los. Desta forma, você pode direcionar toda essa reciclagem, toda a CNV de maneira mais produtiva, para que a empresa não acarrete em possíveis multas e não interfira na sua renovação de alvará. Essas são as principais atividades do Centro de Controle Operacional. Conforme disse, essas atividades abrangem outros fluxos, que para a execução de cada uma é preciso o empenho de um software, de uma pessoa e também de um sistema ERP direcionado a essas funções. Para os próximos tópicos, nós vamos abranger cada um desses itens de maneira mais detalhada e mostrando para você qual que é a importância disso, como você vai executar no seu centro de controle operacional.